E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o André do canal Crypto Today trazendo mais informações e notícias do mercado das criptomoedas, novamente falando de Ripple XRP e vamos falar, pessoal, sobre o Arizona que aprovou em definitivo um projeto de lei que adicionou o XRP à reserva estadual de ativos digitais. Eu comentei sobre isso, pessoal, estar ali em um projeto de votação e o Arizona agora aprovou em definitivo esse projeto de lei que adicionou então XRP à reserva estadual de ativos digitais, sendo XRP a única moeda regulamentada dos Estados Unidos. Isso é um feito muito grande, tá? Os legisladores lá do Arizona deram um passo decisivo, então, para redefinir a forma como os governos estaduais interagem com os ativos digitais. Isso, pessoal, falando de estado por estado. Lembrando que lá no começo do mandato de Donald Trump na presidência dos Estados Unidos, ele já colocou que BTC, Ethereum, XRP, ADA e Solana fazia parte de uma reserva dos Estados Unidos e agora os estados estão dando esse passo decisivo em uma medida, né, que pode remodelar então o envolvimento do setor público com essa tecnologia blockchain. E uma importante comissão legislativa aprovou então o projeto de lei que reconhece formalmente o XRP como um ativo elegível para a inclusão em uma proposta de reserva digital no estado. Essa decisão, ela sinaliza então uma mudança mais ampla na forma como os formuladores de políticas veem o papel de criptos dentro dessa estrutura financeira estruturada. Segundo o Cory Boreal, que destacou a novidade em primeira mão no X, a Assembleia Legislativa do Arizona aprovou a medida em uma votação de 4-2 em uma comissão, avançando com a legislação que adiciona o XRP à lista de ativos aprovados no âmbito do Fundo da Reserva Estratégica de Ativos Digitais proposto. E esta atualização chamou imediatamente a atenção de participantes do mercado e observadores regulatórios que continuam monitorando os esforços da adoção das criptos em nível estadual. O Quórum Boreal, então, ele colocou essa informação junto com documentos oficiais no dia de ontem, tá, pessoal? Dia 22 de fevereiro, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. A legislação proposta busca, então, estabelecer esse fundo de reserva estratégia de ativos digitais administrado lá pelo Estado. Os legisladores, eles conceberam, né, os fundos para deter ativos digitais qualificados que entrem em posse do Estado por meios legais, incluindo apreensões, confisco e dotações, né, legislativas. O tesoureiro do Estado, lá do Arizona, ele supervisionaria, né, a custódia, a gestão e a possível utilização do fundo, seguindo diretrizes estaturárias claramente definitivas, né? Esse fundo de reserva estratégico, então, lá nos Estados Unidos, no estado do Arizona. O projeto de lei, então, pessoal, ela define os critérios de elegibilidade para garantir que apenas ativos digitais consolidados e líquidos sejam elegíveis para a inclusão, ao adicionar, né, o próprio XRP, juntamente com outras criptos reconhecidas, esses legisladores eles vão demonstrar a intenção de diversificar para além de um modelo exclusivo, né, que seria o modelo do BTC. E essa proposta, né, ele reflete o crescente reconhecimento de que múltiplas redes blockchain desempenham papéis significativos na economia digital em constante evolução. E daí você me pergunta, né, e por que essa inclusão do XRP é importante? A decisão do Arizona de mencionar explicitamente o XRP tem um peso que vai além dos reconhecimentos
muito simbólico. Os legisladores, eles raramente especificam criptomoedas individuais em estruturas semelhantes à sua reserva. E ao fazer isso, os legisladores reconhecem a presença de mercado, o perfil da liquidez e a relevância institucional do XRP. Então ele pega ali, né, BTC, Ethereum, XRP, ADA Cardano, né, Solana, pega os principais ativos e eles veem o quê? Ah, tem uma liquidez top, uma relevância para as instituições, né, uma presença marcante no mercado. Aí sim eles vão colocar como uma reserva. Se não tiver isso, eles vão vender, eles vão retirar, não vão segurar. Então a reserva do Arizona, ele pega esses perfis para adotar então essas criptos como reserva. E essa medida também reflete, né, uma tendência mais ampla entre os estados americanos que exploram a exposição estruturada de ativos digitais. Enquanto as discussões regulatórias federais continuam, os próprios governos dos estados experimentam cada vez mais essa estrutura que equilibram, né, essa inovação, né, que seria a inovação blockchain, com a supervisão fiscal. E o Arizona se posiciona à vanguarda dessa experimentação, indo além da linguagem exploratória e avançando com ações legislativas concretas. Então tem que ser tudo concreto, tudo regulamentado para cada estado trazer o quê, pessoal? Essa reserva aonde faz essa estratégia com ativos digitais, que antes disso não acontecia. E isso está muito comum agora dentro dos Estados Unidos. E a votação, né, na comissão, ela representa um avanço, mas o projeto de lei ainda precisa passar por algumas etapas, né, antes de tornar uma lei estadual. A Assembleia Legislativa precisa então aprovar a medida e o governador precisa sancioná-la. É provável que os legisladores debatam a gestão de risco, as salvaguardas de custódia e os mecanismos de supervisão à medida que a proposta avança. E se o Arizona aprovar esse projeto de lei, poderá se tornar um dos primeiros estados americanos a integrar formalmente XRP a uma reserva de ativos digitais estruturada pelo governo. Esse resultado não apenas elevaria o perfil do Arizona no cenário das políticas de blockchain, como também poderia influenciar a forma como outros estados vão abordar suas estratégias de ativos digitais, seja de reserva ou outro ponto. Com a evolução, né, contínua dessas finanças digitais, o impeto legislativo do Arizona sugere que a adoção em nível estadual pode acelerar mais rapidamente do que muitos previam. E como eu falei, né, pessoal, XRP hoje é o principal, né, projeto ali cripto que tem, né, esse status financeiro único. E essa aqui, pessoal, foi a publicação do Coin Boreal, né, falando então sobre o XRP adicionado ao projeto de lei de reserva digital do Arizona após votação em comissão de 4-2 e essa Assembleia Legislativa do Estado do Arizona que aprovou esse projeto de lei que adicionou o XRP como um ativo elegível no Fundo de Reserva Estratégico de Ativos Digitais propostos. Esses aqui são os documentos oficiais, tá, pessoal? Levando então XRP como essa estratégia de reserva no Arizona. São duas folhas, né? E aqui coloca, né? BTC, Digibyte, Stablecoin, XRP, dentre outras criptos, né? Mas aqui, como você vê, de cripto mesmo, o nome seria o próprio Bitcoin e o próprio XRP. O que vocês acham dessa notícia? Um estado como o Arizona poderia influenciar outros estados a deter, né, essa reserva de XRP. Imagina cada estado dos Estados Unidos detendo XRP como uma reserva, como isso não retiraria, né, XRP de circulação, e tirando, né, quanto menos XRP em circulação, mais tem de ter a valorização. Beleza? Valeu, até mais. Tchau, tchau.